Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estratégia por trás daqueles tratamentos mais complexos com alinhadores. Com base numa aula fantástica do professor Daniel Figueiredo, vamos descobrir como a ancoragem esquelética e as chamadas mecânicas híbridas estão literalmente redefinindo os limites da ortodontia. E o professor já começa com uma provocação bem importante. Ele nos alerta que o sucesso com alinhadores não está no plástico, sabe? O segredo está na estratégia do ortodontista, na cabeça por trás do plano, principalmente naqueles casos que fazem a gente suar um pouquinho mais. Então, o nosso roteiro de hoje vai bem além do básico, viu? Primeiro, vamos entender os princípios de eficiência. Depois, vamos analisar duas estratégias bem diferentes, uma de distalização e outra com extração, e para fechar, vamos dar uma olhada no arsenal de mecânicas híbridas que faz tudo isso acontecer. Certo, vamos começar então com os dois conceitos que são a base, os pilares que levam o tratamento com alinhadores de um nível simples para um nível realmente avançado. O primeiro deles, ancoragem esquelética. Pensa nela como um ponto de apoio absoluto e inabalável. Com mini implantes fixados diretamente no osso, o ortodontista ganha um controle que é total. Assim, a gente garante que a força vai mover apenas os dentes que precisam se mover, e mais nada. E o segundo é a mecânica híbrida. Aqui, a grande arte é saber reconhecer os limites do alinhador. É entender onde ele sozinho não dá conta do recado e combiná-lo de forma inteligente com outras ferramentas, botões, elásticos, fios, para executar movimentos complexos com a máxima precisão. E por que isso tudo é tão crucial? Bom, para evitar uma coisa super frustrante, que é o efeito sanfona. Sabe o que é? É quando, por falta de uma boa ancoragem, os dentes de trás acabam vindo para frente e pronto. Desfazem toda a correção que a gente tanto lutou para conseguir. Todo o trabalho vai por água abaixo. Então, ter o controle é fundamental. Mas a forma como a gente usa esse controle nos leva direto para o próximo princípio-chave, a eficiência. Porque, vamos combinar, num tratamento ortodôntico não basta só chegar ao resultado final. É preciso chegar lá do melhor jeito possível. E aqui o professor Figueiredo faz uma distinção que é vital. Uma coisa é eficácia, que é basicamente atingir o objetivo. Outra, bem diferente, é a eficiência, que é atingir esse mesmo objetivo, só que no menor tempo possível e com a maior previsibilidade. Essa é a diferença, entre um tratamento que apenas funciona e um tratamento que realmente encanta o paciente. E para a gente ver essa tal de eficiência em ação, nada melhor do que analisar o primeiro caso. Um desafio de classe 3 que, olha, parecia quase impossível, mas que foi resolvido com uma estratégia biomecânica simplesmente brilhante. O desafio aqui era gigantesco. Um paciente com dentes anteriores com uma perda óssea severíssima, praticamente condenados. O grande dilema era: como é que a gente corrige uma mordida de classe 3 e move os dentes de trás sem aplicar um pingo de força indesejada nesses incisivos que estavam por um fio? A solução foi genial e dividida em fases. Primeiro, a fase de proteção, um esporão lingual totalmente passivo só para afastar a língua dos incisivos. Depois, a criação de um bloco rígido unindo os dentes posteriores com um fio de aço. E só então, com essa base toda segura, a ancoragem esquelética entra em campo para mover esse bloco inteiro para trás, com uma força controlada e super precisa. E o pulo do gato aqui é a splintagem, essa união dos dentes. Ela transforma dentes individuais num bloco sólido. Isso torna o movimento muito mais previsível e, o mais importante, impede que o alinhador perca a sua adaptação, o famoso tracking. É uma jogada de mestre. Mas a gente sabe que a biomecânica ideal nem sempre é uma opção. E se o paciente simplesmente se recusa a usar mini implantes? Bom, o próximo caso mostra exatamente isso. Como adaptar a estratégia, trocando a ancoragem absoluta por uma abordagem, digamos, mais pragmática. Sem a ancoragem esquelética, o plano de jogo muda completamente. Em vez de mover os dentes para trás, o espaço é criado com extrações. Isso resolve um problema, mas cria outro, claro. Como fechar esse espaço todo sem inclinar os dentes para dentro? A resposta foi usar os Power Arms, um acessório que de forma muito inteligente move o ponto de aplicação da força para mais perto da raiz do dente. O resultado? O movimento de corpo, retinho. Agora, o que é muito legal aqui é esta pérola clínica que o professor solta. Ele comenta que, hoje em dia, ele já programaria uma sobrecorreção no plano digital desde o dia 1, para antecipar e compensar os efeitos colaterais. É o xadrez da ortodontia. E esta tabela, olha, resume tudo de um jeito perfeito.
Repara como a escolha da ancoragem, esquelética de um lado, dentária do outro, muda absolutamente tudo: o tipo de movimento, o mecanismo híbrido e, o mais importante, o principal desafio a ser superado. De um lado, controlar o plano oclusal, do outro, controlar a inclinação da raiz. São dois mundos diferentes. Esses dois casos que a gente viu mostram duas grandes estratégias, mas o arsenal de mecânicas híbridas é muito, muito maior, com ferramentas super específicas para cada desafio. Vamos dar uma olhada rápida em outras dessas ferramentas. Para aquelas rotações teimosas, existem os mini-tubos. Para verticalizar molares que estão tombados, a gente pode usar molas associadas a mini-implantes. Cada problema tem uma solução específica, que vai muito além do que o plástico sozinho consegue fazer. Isso tudo nos leva à grande conclusão desta análise. O sucesso, no fim das contas, não está no alinhador. A tecnologia é só a ferramenta. O verdadeiro diferencial é o ortodontista, que precisa atuar como um verdadeiro estrategista biomecânico. Ao combinar o poder digital dos alinhadores com esses princípios biomecânicos sólidos e com as ferramentas híbridas certas, a conversa muda completamente de patamar. A pergunta deixa de ser o que os alinhadores podem fazer e passa a ser: com a estratégia correta, será que existe mesmo limite? Fica aí a reflexão.